Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 a Mais. Hoje estamos continuando o nosso programa da semana passada com o Dr. Paulo Wiazowski Filho, que vai falar um pouco mais sobre a Santa Casa e hoje um pouquinho mais especificamente sobre o Plano de Saúde Santa Casa, que é um plano que tem uma grande abrangência aqui na nossa região. Paulo, me diz uma coisa, hoje o Plano de Saúde Santa Casa conta com quantas mil vidas? Primeiramente, boa tarde. Nós estamos continuando todo esse comentário sobre saúde, sobre Santa Casa e agora sobre o plano. Gustavo, nós temos hoje 120 mil vidas. É um plano que tem uma grande estrutura. Eu sempre falo que é um plano de saúde que tem um hospital de alta complexidade e um corpo clínico completo. Então isso dá a segurança para a pessoa que vai adquirir esse plano. E, por exemplo, hoje em termos de percentual na cidade, entre as operadoras, qual que é o percentual da Santa Casa hoje? Se você fosse falar, é 30% do total de pessoas da saúde suplementar? Olha, a saúde suplementar no Brasil, Gustavo, hoje, o avanço da população, tem um estudo que a população tem duas perspectivas de consumo. Primeiro é a casa própria, segundo é um plano de saúde, né? A saúde suplementar vem crescendo muito nos últimos anos, pela deficiência do SUS. Hoje nós temos aproximadamente quase que 43% da população que tem um plano de saúde. O plano de saúde hoje, aqui o plano de saúde Santa Casa, representa aí, tem uma fatia de mercado regional em torno de 30%, 35%. Nós temos outros planos, né? Tem um plano que se iguala muito a nós, que é a própria Unimed, que tem uma quantidade de vida semelhante. Depois nós temos a Ana Costa. Enfim, eu acho que o plano de saúde Santa Casa, ele tem hoje uma quantidade de vidas importante, né? Tem aí uma perspectiva de uma expansão muito grande. Ainda existe todo um cenário a ser trabalhado, a ser construído, para que a gente possa cada vez mais ter um potencial de comercialização muito forte, em função, até mesmo porque, das nossas unidades externas e todo esse trabalho compartilhado, todo esse sentimento que existe, onde o nome Santa Casa é muito importante. Eu acho que a marca Santa Casa traz credibilidade, organização, fidelização muito importante. Os nossos médicos, todos eles, Gustavo, é importante nós destacarmos, são da região, da cidade de Santos. Existem médicos aí que já fazem um trabalho. O Plano Santa Casa, ele surgiu em 25 de setembro de 1992. Nós vamos completar agora 24 anos de existência do Plano Santa Casa. É um plano com experiência, é um plano que trata o nosso associado de uma maneira muito diferente. Não é aquele plano que a pessoa que tem uma certa idade, ele dificulta o seu ingresso, a pessoa que às vezes tem uma pré-existência, tem todo um cenário difícil. Nós realmente temos toda uma diferenciação administrativa diferente dos outros planos, porque a gente sempre acaba atrelando o plano de saúde Santa Casa ao próprio hospital, à própria Irmandade. Falando nesse atrelamento, isso é uma coisa que, se por um lado sempre ajudou realmente a confiança dos pacientes no plano, né? Recentemente a Anvisa e a ANS fizeram algumas ponderações em que esse elo, de alguma maneira, está sendo alterado. Como que está funcionando o pessoal lá em casa? Só para o pessoal ficar despreocupado, eles falam, pô, mas o plano está virando uma coisa, Santa Casa, será que eles vão mudar para outro hospital? Explica só para o pessoal lá em casa os porquês que realmente está tendo esse desvinculamento do plano em relação ao hospital, mas que como isso que vai funcionar para o pessoal ficar mais tranquilo. Gustavo, é muito importante vocês que estão nos assistindo saber, primeiramente, houve uma dicotomia, uma separação, né, de ordem operacional, de ordem administrativa, mas o contexto, né, o escopo continua o mesmo, né, toda aquela conjuntura. Antigamente nós tínhamos um hospital que tinha um plano de saúde. Eu sempre falo que hoje nós temos um plano de saúde que tem um hospital. Sim. Então, não houve nenhuma diferenciação no tratamento, né, só houve hoje um critério de separação de pessoas jurídicas. Nós temos o plano com um CNPJ próprio, com uma estrutura organizacional diferente, né? O plano hoje ele tem também toda uma perspectiva de se pensar o plano como efetivamente uma operadora em saúde e tendo aí toda uma linha estratégica de crescimento.
mas que o nosso associado, o nosso usuário, ele não sente essa diferença. Pelo contrário, ele ainda se sente muito seguro em tudo isso. Nós não tivemos nenhum impacto nessas transferências de vida, né? Sempre Sim. falo que nós tínhamos um plano de saúde, que era o Plano de Saúde Santa Casa, que levava um número e que houve uma migração. A Agência Nacional de Saúde, em função de toda uma conjuntura de carga tributária, de todo um rompimento nos hospitais filantrópicos, de benemerência, que tinham seus planos atrelados a estas instituições, teve essa obrigatoriedade dessa separação, dessa dicotomia que houve, mas o usuário não sentiu nada. Então ele está totalmente, existe toda uma retaguarda, toda uma segurança, inclusive, Gustavo, é importante, porque quando a gente fala em plano de saúde, a gente fala na questão que a gente acaba administrando recursos de terceiros, né? E a pessoa que paga a sua mensalidade, ela tem toda uma segurança também, que nós temos um PEONA, que é uma garantia financeira que é depositada numa conta separada para um aporte, caso haja uma inadimplência grande, para que a gente possa suportar essa inadimplência, esses não pagamentos, para que o associado não fique inseguro com relação àquele que não paga em função do bom pagador. Então, nós temos uma PEONA hoje de mais de 20 milhões de reais depositada numa conta. Isso é a grande segurança. Enfim, o Plano de Saúde Santa Casa é um plano seguro, é um plano que tem toda uma retaguarda muito importante para o nosso associado. E me diga uma coisa, por exemplo, às vezes o paciente, o usuário, ele tem dúvida, porque ele trabalha em alguma empresa e, de repente, essa empresa vai lá e oferece, olha, como um benefício, a gente te dá a possibilidade, por exemplo, de você acessar um plano de saúde empresarial e não um plano de saúde individual. Existe alguma diferença em termos de atendimento para o paciente, o plano ser individual ou ser um plano que engloba um grupo de pessoas que trabalham numa empresa? Não, a gente fala, tanto o plano de saúde pessoa jurídica como o plano de saúde pessoa física, não existe nenhum tipo de diferenciação. O que existe, talvez, essa questão da diferenciação é o tipo do plano, é a modalidade do plano. Nós temos 3 planos, né? O standard, o intermediário e o executivo. Então, de acordo com o plano, a pessoa tem um tipo de atendimento, tem algumas clínicas que são credenciadas no executivo, que não são credenciadas no standard e no intermediário. Então, a modalidade do plano que faz essa diferenciação, né, e que é de acordo com a mensalidade a qual o associado acaba pagando. Uma outra coisa que é importante nós ressaltarmos é a questão da pessoa física para a pessoa jurídica. Na pessoa física, existe um controle de reajuste muito grande por parte da ANS. As operadoras, elas ficam que engessadas em relação a repassar alguns tipos de aumento. E na pessoa jurídica, a operadora tem uma flexibilidade do aumento de acordo com o aniversário, de acordo com a faixa etária, de acordo com a sinistralidade, nós podemos efetuar aumentos não estipulados pela ANS. Então, a pessoa jurídica, ela sofre, às vezes, um impacto de aumento diferente da pessoa física. Sim, mas por outro lado, às vezes as pessoas jurídicas também conseguem condições de negociação. Na pessoa jurídica, você começa um plano com uma mensalidade muito abaixo do que da pessoa física em função de toda essa conjuntura. Porque daí vocês vão ver o histórico que vai ter realmente desse grupo, dessa empresa, para ver realmente se necessita de reajustes depois. Você trabalha com a faixa etária, com a sinistralidade, com a pré-existência. Tem todo nós temos atrelado ao nosso plano de saúde um sistema atuarial muito importante. Essa questão do atuarial, do análise, porque, Gustavo, uma operadora de saúde hoje, a saúde é muito onerosa. O custeio em saúde no Brasil é muito caro. Então, se nós não tivermos um trabalho operacional, gerencial, administrativo muito bem calçado, num controle de custos, isso faz com que o plano fique muito vulnerável até a não mais operacionalizar no mercado com a segurança financeira que necessita em se tratando de uma conjuntura em relação à saúde. Então, hoje, a nossa preocupação é termos um plano muito bem equilibrado financeiramente, muito bem enxuto, as nossas contas são muito bem auditadas, nós temos uma auditoria médica, porque a grande talvez,
o grande diferencial do Plano Santa Casa é que 60% dos nossos usuários são atendidos dentro do Hospital Santa Casa, dentro da nossa organização, né? Então, nós compramos poucos serviços de fora. Isso sim. Que é muito importante. Falando em serviços de fora, a gente tem um centro diagnóstico, né, que a gente comentou na entrevista da semana passada, ali no final da Ana Costa, próximo a Angel Pestana, ali que é um centro diagnóstico novo, moderno, que a Santa Casa realmente tirou uma parte desse atendimento que antes era feito exclusivamente dentro da Santa Casa e levou para lá. Como funciona isso para os usuários do plano? Antigamente o usuário do plano ia na Santa Casa para fazer um curativo, ou ia para ter um atendimento de trauma, ortopedia, ou ia para fazer uma coleta de sangue, ou ia para fazer um exame de ultrassom. Então, nós criamos essas unidades, esse centro de diagnóstico Ana Costa, justamente para que a pessoa pudesse ter um acolhimento diferenciado, uma estrutura diferente e deixar o hospital, né, a Santa Casa, para atender especificamente o usuário nosso do SUS, para atender a urgência, para atender a emergência e para que essas unidades externas possam dar um atendimento de melhor qualidade ao usuário do plano e que também hoje está tendo não só o plano de saúde Santa Casa, como está tendo um estudo para que possamos atender outros planos de saúde. Sim, sim. E até para o pessoal em casa entender só um detalhe final, quando a gente fala melhor qualidade, não é que o paciente lá na Santa Casa do SUS não era atendido com qualidade, mas é que na verdade é o que a gente entrou naquele mérito de que algumas coisas podem ser feitas com mais luxo, outras com menos luxo. Realmente para o plano, para os pacientes realmente que são atendidos no centro diagnóstico, eu já estive lá uma vez visitando e realmente é uma estrutura hospitalar que não deixa a desejar para nenhum hospital de primeira linha de São Paulo, tá? De parabéns. Bom, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho no próximo bloco para falar um pouco mais sobre Santa Casa Saúde. Até lá! Voltamos para o segundo bloco do programa 40 a mais, hoje falando sobre Santa Casa Saúde com o Dr. Paulo Wiazowski Filho e tirando algumas dúvidas aí que o pessoal tem em casa a respeito de como usar o plano e como escolher o melhor plano para a sua vida. Paulo, a gente estava conversando um pouco sobre coisas novas que a Santa Casa está desenvolvendo, né? Hoje o pessoal lá em casa, a gente tem um público aí que está acima dos 40 e muitos aí já chegaram nos seus 60, 70, 80. Hoje tem alguma modalidade nova que a Santa Casa vem pensando com carinho para esse público? Olha, Gustavo, além das 3 modalidades que hoje já existem, atreladas ao Plano de Saúde Santa Casa, nós estamos desenvolvendo aí, fazendo um estudo, para que possamos ter 2 produtos novos. Primeiro que nós temos a consciência do quanto a cidade de Santos tem uma população idosa crescente a cada dia. Santos tem hoje uma população idosa, uma das maiores do estado, e nós temos que ter essa atenção muito especial à nossa terceira idade, ao nosso idoso. E pensando no nosso idoso, pensando em poder fazer com que esse idoso, às vezes, que tenha um poder financeiro, não para pagar suficientemente grandes planos de saúde, mas que tenham a necessidade, talvez, de ter um plano de saúde com um valor de parcela menor e que não queiram usar o sistema SUS, nós estamos pensando em criar um produto para a terceira idade, onde a mensalidade vai ser mais baixa,
onde nós vamos ter um médico cuidador, onde nós vamos ter um local apropriado para que a gente possa ter um atendimento geriátrico, para que a gente possa ter um atendimento diferenciado a esse idoso. Eu sempre falo que a parte, o emocional, né, o psicológico é muito importante, e aí nós estamos pensando no desenvolvimento desse novo produto. E também estamos pensando em desenvolver um plano de coparticipação. O coparticipação, além dele ter a mensalidade, ele acaba pagando um valor por exames, por consultas realizadas, que faz com que a sua mensalidade seja mais baixa. Tudo isso são oportunidades para que a pessoa possa aderir a uma saúde suplementar, a um plano de saúde, onde ele vai ter toda uma conjuntura muito diferente. Tá, inclusive falando sobre poder aderir a um plano de saúde, a gente sabe que às vezes, dependendo da faixa etária, dependendo da idade do paciente, às vezes não é tão simples, não é só ele querer entrar num plano de saúde. Muitas vezes existe uma série de restrições que algumas operadoras impõem. A Santa Casa, como ela trata essa questão de pacientes já com mais idade, que geralmente já tem alguma doença crônica ou alguma coisa que está por surgir pela própria idade do paciente? Existe alguma restrição ou não? A entrada é livre, é simplesmente uma questão dele aderir a uma das modalidades do plano? Olha, Gustavo, em relação à idade, o Plano de Saúde Santa Casa ele não tem nenhum tipo de restrição. Existe todo um comprometimento, né? Toda uma respeitabilidade com essas pessoas que chegaram nessa idade e que precisam de uma atenção, que precisam de um suporte diferente. Então, tirando alguns requisitos com relação a uma pré-existência, ou com relação à portabilidade, ou com relação a adquirir um plano novo, ou fazer essa portabilidade, sair de um plano e vir para o Plano Santa Casa, obedecendo às normas da ANS, o Plano de Saúde Santa Casa está totalmente aberto, ele não faz nenhum elemento dificultador para isso, pelo contrário, todos os nossos colaboradores trabalham de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito aberta, de uma maneira para poder orientar, tirar dúvidas, esclarecer aquelas pessoas de como adentrar ao plano, se isso pode impactar no seu orçamento familiar, o quanto ele vai pagar. Eu acho que essa transparência, essa demonstração de um critério de veracidade é muito importante. Essa segurança que faz com que esse plano de saúde de Santa Casa cresça a cada dia. Me diz uma coisa, Paulo, que isso é uma coisa que o pessoal em casa deve ter de dúvida também. Por exemplo, eu tenho um plano standard, por exemplo, tá? E hoje amanhã eu consigo melhorar meu aporte financeiro, eu falo, poxa, eu tenho hoje condição de repente ascender para um plano executivo, me dando algumas vantagens dentro dos serviços que o hospital presta. Existe alguma carência nessa transferência ou a transferência é imediata? A transferência é imediata, não tem nenhum tipo de carência. A carência existe, Gustavo, em alguns casos de planos novos, né? Então nós temos 24 horas para urgência e emergência, nós temos 30 dias para consulta, 60 dias para exame, 180 dias para internação, 300 dias para partos. Então, algumas carências existem quando o plano é novo, quando é feita todo aquele estudo onde a pessoa responde a um certo questionário para que a gente possa justamente detectar a questão da pré-existência, mas o Plano de Saúde de Santa Casa, ele trabalha de uma maneira muito simples, ele trabalha de uma maneira bem atrelada às normas da segurança que a ANS traz. A gente sempre fala que hoje nós temos que também nos preocuparmos na questão, existe um sentimento muito negativo quando se fala em plano de saúde. Algumas pessoas têm plano de saúde e às vezes precisam de uma consulta, ou precisa de uma internação, ou precisa de determinado exame, às vezes levam dias para adquirir ou para marcar esses exames. Sim. É importante nós destacarmos também que o plano ele é fiscalizado por essa Agência Nacional de Saúde e que nós temos que obedecer a determinados prazos. E somos multados como operadora se nós não obedecermos a esses prazos. Prazo de 30 dias para uma consulta, ou quando a pessoa fica com um período muito longo para uma cirurgia ou para uma internação. Então, é importante também
que as pessoas que estão nos assistindo saibam que hoje um plano de saúde ele é muito bem fiscalizado, existem prazos para que a gente possa atender a expectativa, para que a gente possa atender o nosso usuário, e o plano de saúde Santa Casa se enquadra dentro das normas legais. Uma das coisas que eu acho que o pessoal em casa, às vezes, é importante saber, até para o pessoal começar a reverter um pouco essa, às vezes, negatividade em relação a algum aspecto de plano, né? Que a ANS, né, ela realmente tem um rol de procedimentos que ela anualmente costuma atualizar, costuma colocar, inclusive esse ano, se eu não me engano, foram 50 novos procedimentos colocados no rol. E que ela vem, de alguma maneira, modernizando, inclusive, o que por contrato anteriormente não era previsto, né? Mas ainda assim, lógico, ainda existem algumas situações específicas ou situações novas, por exemplo, equipamento que lançou esse ano para diagnosticar alguma doença que não era diagnosticada. Isso não deu tempo, às vezes, de ter uma avaliação da ANS, e às vezes não deu tempo também do convênio ver como que vai fazer, do plano da operadora, ver como faz para fazer essa remuneração e essa cobertura. E isso é uma coisa que às vezes eu sinto isso no dia a dia. É difícil explicar ali na mesa, junto com o paciente, falar, olha, isso é coberto ou isso não é coberto pela operadora ou pela ANS, não é determinação da ANS, não porque não queiram fazer a cobertura, mas que é uma coisa que às vezes é uma tecnologia muito nova, ainda não teve tempo de ser julgado pela ANS. A ANS acaba baixando algumas normas, ampliando o atendimento para que o usuário possa cada vez mais ficar guarnecido com toda uma saúde de qualidade, mas existe às vezes um desequilíbrio entre a norma, que recentemente houve um aumento de atendimento na questão de medicamentos oncológicos, né? Aumentando para 37 o rol de medicamentos oncológicos. E o plano ele tem que cada vez mais trabalhar de uma maneira muito rápida para poder suportar esse impacto financeiro que acaba gerando no seu dia a dia orçamentário. É por isso que recentemente houve, essa semana ainda, os jornais acabaram anunciando um aumento de quase 9,96% nos planos de saúde, para que a gente possa se recompor em todo esse tratamento que é feito, porque senão as operadoras ficam muito fragilizadas em função de toda essa normatização imposta pela ANS, para que cada vez mais a saúde suplementar no Brasil atenda à expectativa das pessoas que aderem a planos de saúde. Sim. E é o que a gente, como médicos, a gente comenta muito com colegas, que, graças a Deus, hoje a medicina tem evoluído, a cada ano aparece uma solução nova para um problema que antes era insolúvel. Mas é que, infelizmente, esse desenvolvimento todo tem seus custos. São custos que, lógico, ao longo do tempo vão barateando e que ao longo do tempo vão se diluindo dentro, por exemplo, de uma operadora que se prepara realmente para ter essas tecnologias. Mas isso sempre leva algum tempinho, né? Nunca é imediato. A grande vantagem do plano de saúde Santa Casa é que nós temos um diferencial importante, que nós acabamos comprando o serviço do próprio hospital, da própria Irmandade. Tudo aquilo que a gente pode realizar dentro da nossa estrutura, nós realizamos dentro do próprio hospital. Isso acaba barateando o nosso custo, isso acaba com que o nosso associado também fique mais guarnecido de uma saúde de melhor qualidade, que nem hoje a Santa Casa vai construir recentemente, está em fase de construção da Casa Mata, para ter um acelerador linear, para ter uma ressonância magnética, temos tomógrafos, né? Realizamos ali toda a parte de quimioterapia, toda a parte de hemodiálise. Então, nós acabamos fazendo com que o nosso custo também acaba se dissipando, né? Sim. E deixando o dinheiro lá mesmo, o que é muito importante é que o dinheiro fica dentro da organização. Sim, e isso dá para conseguir a compra de novos equipamentos e coisas novas para o usuário. Sem dúvida. Só uma última dúvida, já que a gente está falando de deixar as coisas dentro da Santa Casa, tem uma dúvida que eu acho que muita gente em casa não entende, eu mesmo tive dificuldade para entender durante um tempo. O pronto-socorro central, ele faz parte da Santa Casa ou ele é outra coisa? O pronto-socorro central, ele é administrado pelo município, Secretaria Municipal de Saúde de Santos,
não faz parte do Complexo Santa Casa, mas, Gustavo, é importante essa pergunta porque está sendo construída uma UPA, né? E a gente sabe que o pronto-socorro central vai sair dali para ter uma estrutura melhor, ampliada. Inclusive, eu quero aqui parabenizar o prefeito Paulo Alexandre pela sua iniciativa, pela sua coragem de investir em saúde, propiciar à população, aos moradores de Santos, uma saúde de menor qualidade, mais digna. É um grande parceiro da Santa Casa. E aqui também conclamar os nossos legisladores e até o nosso governante para que esse prédio volte para a Santa Casa. É um grande sonho de consumo do nosso provedor, Dr. Félix Ballerini, para que esse prédio volte a fazer parte do Complexo Santa Casa, para que ali a gente possa implantar o nosso pronto-socorro, né? Onde é o pronto-socorro hoje, temos uma ideia de criar um outro sistema de especialidade dentro, nós necessitamos de uma estrutura física melhor, mas eu acho que isso tem que ser criar uma agenda para que a gente possa envolver a população também, dando satisfação, porque às vezes, quando existe, nós vamos retornar esse pronto-socorro para o hospital e vai sair do município. Sim. Então, a população tem que estar muito bem presente em tudo isso. Talvez a Câmara Municipal vai ter que criar uma audiência pública para fomentar a discussão, a participação popular nesse processo. É importante, mas eu deixo claro que é muito importante para a sociedade santista, para os nossos usuários, para quem quer uma saúde diferente, que esse pronto-socorro volte, para que esse prédio volte a fazer parte do Complexo Santa Casa. Bom, vamos torcer, porque com certeza é uma área realmente nobre ali para a Santa Casa, por estar primeiro próximo, ou seja, não precisaria transpor ruas, nada para chegar. Tem até uma ligação subterrânea. Sim. E que realmente a Santa Casa, como você falou, ela faz um atendimento muito grande para o sistema SUS. E o SUS, ele, em grande parte, tem muitos pacientes que entram ali, a porta de entrada é a emergência, é o pronto-socorro. Isso faz uma diferença grande para um hospital de grande porte como a Santa Casa. Paulo, eu te agradeço realmente a presença de novo aqui no programa. A Santa Casa é um assunto que com certeza vai dar muito ibope aí entre os nossos telespectadores. O plano de saúde, muitos deles eu tenho certeza que são usuários do plano. E qualquer dúvida a gente vai pegar as dúvidas e mandar lá para o plano da Santa Casa. Tenho certeza que vocês vão ter o maior prazer em responder. Gustavo, obrigado pela oportunidade. Eu fico muito contente em poder vir aqui, tirar as dúvidas, falar um pouco sobre Santa Casa, sobre saúde, sobre o plano de saúde. Eu acho que para nós que militamos no meio e que gostamos de gente e queremos trabalhar sempre em prol de uma sociedade melhor, é muito importante nós estarmos aqui e darmos essa palavra amiga, essa segurança em termos de saúde. Um abraço a todos e mais uma vez obrigado por nos dar essa oportunidade de estar aqui. Bom, agradeço a todos os telespectadores pela audiência de hoje e vamos desejar à Santa Casa realmente toda a sorte e força do mundo, porque ela é que nos dá força e proteção. Um abraço e até o próximo Jornal Semana. Até lá!